frutos na minha vida, eu preciso ter relações com o Senhor, relações de conversas mesmo com Ele, porque Ele não é só um Deus que cumpre bênçãos grandes para nós também, mas Ele é um Deus simples. Ele não é difícil de você dialogar com Ele, não é difícil você ter intimidade com o Senhor. Júlia, olha só o que eu escutei essa semana. A gente teve a célula semana passada, perdão, e aí uma irmã falou lá na célula: Júlia, eu tenho muita dificuldade de orar, eu não sei orar. Aí eu falei para ela, irmã, mas não é difícil você orar. É muito fácil você ter diálogo com Jesus. Só que nós, o que a gente fala constantemente? Eu não sei orar, porque orar precisa disso. Calma, tem tipos de oração diferentes, nós sabemos disso. Mas o diálogo com Jesus não é difícil. O diálogo com Ele é simples. E você tem que ser o quê? Objetivo, simples, e pedir a Ele o que você pede a Ele constantemente. Jesus, eu preciso que a minha casa seja restaurada. Comece a todos os dias restaurar. Tem que ter a palavra de restauração para a sua casa. Sabe por quê eu falo isso? Porque Jesus, Ele faz por nós muito mais do que nós imaginamos. Mas nós precisamos constantemente decretar essas palavras, porque é um trabalho em conjunto. Não é só Jesus que faz por você. Se Jesus quer te entregar uma bênção e você fala: não, a bênção vai chegar para mim, porque isso está acontecendo. Jesus lá no trono e o nosso Pai Celestial vai falar: como que a minha filha quer receber algo que parece até simples para mim, porque é simples para mim eu entregar isso para ela. Como que ela quer isso, se ela mesma está decretando palavras negativas para ela? Porque as palavras, irmãos, para a gente se tornar uma árvore de frutos, e o fruto, eu vou explicar para vocês, é muito mais além de você receber algo de Deus. É de momentos com Jesus, trazer Ele verdadeiramente a todo tempo para o seu lado. E aí Jesus lá no trono, Ele vai falar: filha, apenas tenha uma relação comigo constantemente. Começa a levar eu junto com você para todos os lugares da sua vida. E comece a plantar árvores a todo tempo. Continuar brotando, continuar molhando a raiz, para que eu comece a florescer e me tornar, aleluia, como uma árvore plantada em meio ao deserto. Por que ele falou sobre o deserto no início da passagem de Jeremias? Porque para nós, para o nosso olhar humano, nunca vai ter uma árvore em meio ao deserto, mas para Deus é possível. Então, se para mim, no meu deserto, na minha casa, tudo para mim parece estar errado, eu vou decretar que eu tenho Deus na minha vida, um Deus que supre todas as minhas necessidades. O mundo pode dizer: não, você está doida. Como que pode ter uma árvore plantada junto ao deserto na sua casa? Como que vai dar fruto? Mas Deus fala: eu dou fruto, não é o mundo que te dá o fruto. Eu que dou a provisão em meio ao deserto. Eu falo para vocês, irmãos, eu passei de 2 meses para cá, momentos muito claros sobre o deserto. Muito claro. Só que eu estou hoje, eu falei com Deus, eu agradeço tanto a Deus. E domingo passado no nosso culto eu agradeci tanto a Deus. Por quê? Porque eu falei: Deus, obrigado. Obrigado, porque a Júlia de antes não é mais a Júlia de hoje. Que se olhasse para o deserto que está passando hoje, eu ia falar bem assim: nossa, meu Deus, está muito difícil. Mas hoje eu não sou mais assim. Hoje eu falo: Deus, obrigado, porque eu creio que esse estado não vai ficar para sempre. Eu sei que vai prosperar, mas eu agradeço a Deus porque eu estou de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E para a gente não perder o foco dentro da mensagem, aleluia, o ponto 2 é assim, falando sobre o calor e a sequidão de uma árvore. Porque toda vez que uma árvore começa a receber calor, aleluia, e sequidão, o que ela fica? Com as folhas secas. Eu tenho uma samambaia na casa e eu tenho que molhar ela, todos os dias eu tenho que espurrar, né? Ela vem assim. Se eu não espurro na minha samambaia, ela fica com as folhas secas, mesmo que eu tenha jogado água nela. Olha que interessante, irmãos. A samambaia, de 3 em 3 dias, eu tenho que jogar água nela, para que as folhas que estão na raiz dela subam, né? E ela começa a crescer. Mas todos os dias eu preciso espirrar água nela. Não na raiz, mas nas folhas. Olha que interessante. Ou seja, conosco é o mesmo jeito. A raiz pode estar até firme e crescendo, mas se eu não me alimentar constantemente do livro, eu vou começar a ter o quê? Folhas secas. Se eu não esborrar a palavra de Deus na minha vida um pouquinho todos os dias, o que vai acontecer? Os meus frutos vão começar a ficar secos. Aleluia. E a palavra fala bem assim: o texto não diz se
começar a reclamar aqui dentro. E eu peguei e coloquei um louvor que eu gosto muito e comecei a cantar. E olha que interessante, eu falei isso lá na célula. Quando eu coloquei o louvor, eu estava mais ou menos, só que eu já coloquei o louvor para me louvar o nome santo do Senhor. Depois do louvor, que eu terminei de louvar, eu fiquei acho que umas meia hora só cantando. Eu já falei, nossa, então agora eu estou com vontade, eu vou ler a Bíblia um pouco. Depois do louvor, eu fui ler a palavra de Deus. E depois que eu li a palavra de Deus, eu já me tornei uma outra pessoa. A Júlia que acordou meio um pouquinho cabisbaixa e negativa, já está totalmente cheia da presença. Por quê? Porque não é eu. Aleluia, nós não temos força, irmãos. E por isso é muito importante, quando nós acordamos, obrigado, Jesus, pelo meu dia abençoado que será hoje. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez ontem, fará hoje, fará amanhã e fará eternamente. Aí eu penso, Jesus e Deus, nosso Pai, lá do trono, filho, é assim que eu te quero hoje. Mesmo com a sequidão, mesmo que muitas das vezes a sua árvore, as suas folhas possam estar secas, você está espurrando um pouquinho de água da palavra da vida. Por isso que fala muito interessante nesse versículo sobre águas, né? Sobre água plantada. Por quê? Eu penso muito em relação à folhagem, às folhas. Porque se a gente não espurra a água, nós ficamos secos por dentro. Porque por fora a gente pode até estar bem, rindo, falando bem, mas por dentro é que Jesus conhece o nosso coração. Glória a Deus, aleluia. E olha que interessante, irmãos, um exemplo prático para nós. Um exemplo da nossa vida cotidiana, né? Não é espiritual. Você pode até perder, por exemplo, um emprego, mas você não perde aquele que te deu a provisão, que é Deus. Deus, ele pode até te abençoar com o emprego, eu falo isso para você. Só que o provedor não é o emprego, o provedor é Deus. Se Deus fala bem assim, fechou a porta, fecha. Então você entende que quando nós entendemos que quem provê é Deus, irmãos, eu posso até perder o emprego, mas eu não estou nem aí. Porque quem está firmado na rocha com Jesus não fica preocupado com o dinheiro, não, irmão. Eu falo para você, eu tenho R$0 na minha conta hoje, mas eu falei com Deus, eu decreto que vai mudar. Eu não estou nem aí, Jesus, por estado que está hoje. E eu falei isso até comigo, eu falei ontem, a gente estava conversando lá em casa, e a gente começou a conversar sobre os assuntos mais sérios. Eu falei, Igor, vamos decretar palavras positivas. O quadro, a sequidão pode estar ao nosso olhar, mas ela não vai permanecer. Jesus está conosco no barco, irmãos. Jesus, ele não perde uma batalha. Só que nós estamos acostumados o quê? Ai, Jesus. Irmão, Jesus é muito grande. Jesus é o grandão da Galileia, como é falado por aí. Jesus não é pequeno, irmão, a batalha não. Jesus é grande, ele só vence, ele não perde nunca. Nunca Jesus perde uma batalha. Isso é muito forte, porque nós não temos do nosso lado qualquer pessoa na batalha, não. Nós temos um Deus poderoso e um Jesus que venceu a morte e ressuscitou. Esse é o Jesus que nós temos, irmãos, do nosso lado. Não é qualquer pessoa que vai errar conosco, não. É Ele. Ele que está comigo e com você. Só que nós temos que parar de perguntar por quê e só aceitar e agradecer a Deus e decretar palavras para que a sua árvore continue frutificando. Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. E a próxima forma da gente se tornar uma árvore plantada junto ao ribeiro é estar enraizado em uma fonte que não seca. E foi exatamente sobre isso que eu falei aqui. A nossa fonte é Cristo, não as circunstâncias da vida. As circunstâncias são passageiras, irmãos. Quando você começa a ter uma fé, aleluia, firmada em Cristo, irmãos, o barco vai estar ali estreito. Só que você tem um Deus do seu lado que você fala, meu Deus, isso aqui, essa luta que o Senhor está me mandando, essa luta aqui, Jesus, está tudo bem. O Senhor já resolveu para mim. Lembra daquela passagem que Jesus dormiu em meio ao barco? Jesus em meio à tempestade dormiu, e aqueles discípulos lá, acorda, Jesus. O que está acontecendo? Você está dormindo no travesseiro. Filho, mas é isso que você tem que fazer. É descansar, é deitar na cama, irmão. Chegou hoje quando vocês forem dormir à noite. Façam isso, ó. Deita no travesseiro como se tivesse tudo bem. Porque está tudo bem. Ó, Jesus, obrigado, que dia poderoso que eu tive hoje. É isso que o Senhor quer de nós. Irmãos, é tão bom
tão bom quando vem as tempestades, mas você está firmado em Jesus. É muito bom, é a melhor sensação, porque você depende dele. É novamente sobre isso, é dependência de Cristo na nossa vida. É Ele que satisfaz, é a graça dele que nos satisfaz constantemente, é o poder dele, é a glória dele. E olha que interessante, passou o tempo e você na servidão do vale da sombra da morte. Aí Jesus fala: nossa, meu filho permaneceu até o fim. E aí no meio do deserto, quando parece que não tem nada, Jesus brota uma árvore e ela vai crescendo e frutificando. Em meio ao deserto onde não podia dar nada, Jesus frutifica uma árvore. E a árvore, como eu disse, somos nós. Em meio ao seu deserto, irmão, Jesus vai entregar algo para você. Algo no seu deserto, o Senhor vai tratar com a sua vida hoje. Como na minha vida ele tem tratado, aleluia, para a honra e glória dele, na minha e na sua vida vai ser do mesmo jeito. No meio do seu deserto, quando você menos se preocupar, e ter fé no seu Criador, Deus vai mandar a tua provisão. E não é provisão pequena não, tá, irmãos? Como o pastor falou aqui no Pix, isso é muito forte. É muito forte porque ele não manda pouco, ele manda mais do que você precisa. É além ainda, olha que maravilhoso. Ele não vai mandar só a multinha que você precisa, não. Ele vai mandar muito além do que você pode imaginar. Meu Deus do céu, é muito forte. Oh, aleluia, Jesus. É muito forte, irmãos, isso. Eu vou mandar só o que meu filho precisa, não. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou mandar além. E vai sobrar ainda. Vai transbordar os frutos. Vai transbordar, irmão. O Senhor fala nessa manhã. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor parece no meu coração nesse momento. E os nossos frutos, irmãos, vão transbordar. Vai dar tanto fruto que você vai reconhecer. Você não vai nem reconhecer mais. Que tanto fruto é esse, Jesus? Vai depender da tua fé, aleluia. Você tem um Deus muito grande, irmãos, ao seu lado. Vamos parar de achar que Jesus e Deus é pequeno. Ele é muito grande. Ele é maior que tudo, os céus e a terra. Ele é maior. Ele segura o mundo nas suas mãos. A tua bênção para ele não é nada, irmãos. É pouco para ele. Oh, aleluia. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquilo que você me entregou, Senhor. Obrigado por aquilo que ainda há de fazer sobre nós. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus do céu, que presença, Senhor. Aleluia. Segundo ponto para nós tornarmos como a água levantada. Aleluia. É transformar calor em força. O calor que queima os superficiais é o mesmo que fortalece quem tem raiz profunda no Senhor. Provação não destrói o justo, irmãos. Revela a profundidade que você tem com Deus. Porque é nessa profundidade que o nosso Pai irá ver a sua fidelidade, a sua fé. É na sua provação que Jesus vai testar a sua fidelidade. E se você é fiel com Ele. Glória a Deus. E terceiro, frutificar para outros. Não só para você. A árvore não come o próprio fruto. Olha que interessante, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Alguém pode pegar uma água para mim, por favor? Obrigada. Aleluia. O frutificar para outros. Frutificar para outros, não só para você. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Nossas árvores, elas não vão comer os próprios frutos. A sua vida só faz sentido se alguém mais for alimentado por ela. Ou seja, irmãos, ponto muito importante. Aleluia. Que quando você começar a dar os seus frutos, lembre-se disso. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele não quer que você só guarde para você. Não quer dizer, aleluia, Júlia, eu vou entregar minha bênção para o irmão. Calma. Você vai ser fiel primeiramente com Deus, lembrando da fidelidade do Pai, aleluia, e contar o que Deus fez por você. Sabe por quê, irmãos? Nós recebemos bênçãos e não contamos a vitória muitas das vezes. Às vezes nós temos tanta bênção para contar, mas nós esquecemos de vir aqui e voltar a contar. E
glória, irmãos, é muito importante. Não é falar para você o que Deus fez, não, porque a glória dele também precisa esclarecer sobre a igreja, sobre a sua família. Talvez alguém da sua família precise ouvir da sua boca o que Deus fez por você, e você tem ficado calado. Deus, ele fala nessa manhã: conte o que eu estou fazendo por você. Como o pastor falou aqui nessa manhã, ele conta sempre as vezes que ele recebe de Deus. E eu quero um desafio para você nessa manhã. Quando você receber, eu tenho certeza que você já recebeu a sua bênção. Deus, ele quer que você conte o milagre que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Porque não é pouco milagre, não. Eu creio que é muito milagre. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigada, Deus. Aleluia. E eu quero até contar um milagre, ó. Eu estou contando. Lembra que eu falei com os irmãos da minha parede da cozinha, né? Que ela tinha caído. Irmãos, ela já está toda pronta lá em casa. Eu não gastei com nada, irmãos, nessa obra. Não gastei nada.